mensagem pedindo para aceitar para gravar, ou ele não pergunta para vocês? Ele não pergunta. Já aparece direto que já tá gravando. Tá, porque para mim ele pergunta. Aqui também apareceu direto que tá gravando. Só pergunta se só avisa que vai gravar quando você entra Na sala. na sala. Então, beleza. Então, tá gravando. Boa noite, então, a todos. Nesse período aí, pós-férias, né, que nós tivemos, como eu comentei no momento síncrono anterior, a gente vai estar trabalhando aqui com alguns aspectos práticos. Basicamente, o que eu estarei fazendo com vocês é reforçando os conceitos que nós já tivemos contato ao longo de todo esse período aí, até o dia 17 de julho, né? Mostrando exemplos práticos dentro das nossas possibilidades, que é através da ferramenta PECT3. Tá? Então, eu já tinha dito no momento síncrono anterior que lá na NetAcad, né, você pode acessar o índice aqui, ó, índice do curso, e a partir desse índice você pode selecionar todas as atividades de PECT Tracer, de todos os capítulos, né? Então, quando você clica aqui em índice do PECT Tracer, vai mostrar para vocês somente as atividades PECT Tracer que estão disponíveis no módulo. Por enquanto, nós estamos trabalhando no módulo 1, né, do NetAcad. Então, seriam esses os exercícios PECT 3 que vocês poderiam fazer. Nesse momento do curso, nós estamos, digamos, fazendo uma ambientação da ferramenta, tá? Então, não há ainda exercício para você configurar um cenário do zero, vamos dizer assim, tá? No próximo semestre, ou na próxima disciplina, a gente fará coisas desse tipo. Eu separei para hoje essa atividade aqui, ó, a 3.2.4.6. E como eu tinha dito anteriormente, recomendo que vocês tentem fazer todas as atividades dos capítulos que nós trabalhamos, né? Capítulo 1, capítulo 3, 4 e 5, tá? E tendo dúvidas, como o Paulo levantou agora há pouco, tá? A gente coloca em discussão e tenta esclarecer, tá? Então, eu tinha separado esse exercício aqui. O interessante do índice é que você já vai direto no ponto quando você localiza uma atividade. E como eu tinha dito também, toda atividade do PECT Tracer é mostrada como dois links. Um é um PDF, né, com as instruções, e o outro é o arquivo que você vai abrir no seu simulador. Tá? Eu já baixei esse arquivo aqui, PKA. Ô, professor. Oi. Quando eu aperto nesse link para redirecionar para o PECT 3, aparece um monte de página e tipo, o exercício em si ele não aparece lá, entendeu? O que eu posso Aparece fazer para... na página um monte de caractere estranho, é isso? Aparece um monte de aba sobre o PECT Tracer, mas o que é para realmente aparecer, no caso que é o exercício, ele não mostra. Fica aparecendo página para fazer login, alguma coisa assim, sabe? Aí eu faço login e depois ele trava. Aí fica só naquilo. Então, quando você clica aqui, ele vai abrir uma aba para poder baixar o exercício. Uhum. Isso tem acontecido? Acho que não. Não. Ele abre um monte de página de uma vez, sabe? Estranho. Você pode tentar fazer clicar com o botão direito. Tá vendo o meu mouse? Sim. E aí clicar aqui em salvar o link como. Tá vendo isso aí? Uhum, tô. Tá? Porque assim, em alguns casos, eu não sei se é exatamente isso que está acontecendo com você, quando a pessoa clica, aparece uma página. Na verdade é o seguinte, eu não sei por que razão isso acontece, mas quando a pessoa clica, o navegador tenta interpretar o conteúdo do PKA. E como é um formato totalmente diferente daquilo que foi preparado para o navegador, ele mostra um monte de caractere esquisito. Né? Nesses casos, imagino que para você também possa resolver, o que eu recomendo é a pessoa clicar com o botão direito, escolher a opção salvar link como, vai aparecer uma janelinha do Windows, se for o Windows que estiver usando, né? Pedindo para você dizer onde você quer salvar. Aí você escolhe, pode ser na pasta download mesmo, né? Ou pode ser em qualquer outra pasta, e depois vai lá e abre o arquivo. Entendi. Tá? Quer ver? Eu vou compartilhar minha tela toda, acho que fica mais fácil para eu te ajudar.
para a apresentação. Mostra pra ele como é que faz, Kleber, que é meio complicadinho mesmo. Que, né? Eu estou parando aqui a apresentação, vou compartilhar a tela toda, porque ele vai mostrar todo o processo. Porque quando eu clico aqui, ele abre a janela para mim, mas não mostra para vocês, porque eu estou compartilhando só a aba do Chrome. Professor, Oi, João Vitor. eu abri aqui o arquivo PKA e ele abriu no Packet Tracer mesmo. Aí apareceu que User Profile. Pode fechar isso aqui, né? Não tem nada demais, não. Porque no fundo abriu certinho. É a primeira vez. Não. Tem uma tela. Aí, pode cancelar. Pode cancelar isso aí. Primeira janelinha pode cancelar isso. A primeira janelinha pode cancelar, João Vitor. Ah, certinho. Tá? Só é o segundo, só que a explicação do exercício e marcação de ponto. Tá aparecendo minha tela aí? Isso. Com as abas do navegador? Tá. Então, o que eu estava explicando para o Gabriel é isso aqui, ó. Então, no meu caso aqui, se eu clicar, ele vai baixar, né? Aqui já até baixou, tá aqui do lado aqui, ó. Tá? Agora, se não estiver baixando automaticamente, o que você pode tentar fazer é isso aqui. Você clica no botão direito, vem salvar link como, ele vai abrir uma janela aqui do Windows, no meu caso, tá? E aí você escolhe a pasta onde você quer salvar, ou você aceita a pasta download, e aí clica em salvar. Normal. Tá? Ele vai salvar, não vai abrir, tá? Ele não vai abrir o exercício ainda, tá? Aí, se aparecer a barra de download aqui embaixo, você clica aqui e pede para mostrar na página, tá? Ou então você vai lá, abre o seu Windows Explorer, escolhe a pasta onde que o arquivo foi salvo, tá? Eu baixei já várias vezes, então ficou várias cópias aqui, tá? Você escolhe a pasta. É importante você perceber se a extensão PKA está associada com o Packet Tracer. Normalmente estará, tá? Quando você dá um duplo clique, então, ele vai carregar. O meu está aberto aqui, eu vou até fechar, para poder mostrar o processo como um todo. Então, quando você dá um duplo clique, ele vai carregar o Packet Tracer e ele vai abrir o Packet Tracer e já carregar esse arquivo aqui. Tá? Olha, está carregando, vocês estão vendo aí o processo todo? Tá mostrando tudo. Tá? Sim. Tô vendo, sim. Então, ele abre o Packet Tracer e já vai carregar. Ele pode, dependendo da situação, pedir que você faça login aqui, Gabriel. É típico da ferramenta também. Tá? Tá. Não sei se vai pedir para mim, porque já estava aberto, então pode ser que ele aproveite o login que eu já tinha feito antes. Tá? Para mim não pediu o login. Tá? Já abriu direto. Então, o processo aproveitou o login que eu tinha feito. Tá? Se não for assim, ele vai abrir uma tela de login, semelhante ao que acontece no NetAcad, e o usuário e senha é o mesmo no NetAcad. Aí você faz login, ele vai aparecer essa tela, aí o que o João Vitor está perguntando, né? Ele aparece essa tela aqui, ó, de User Profile, e se você não fizer nada, ele trava aqui o ambiente, não deixa você usar. Aí você pode cancelar isso aqui. Eu abri 2 vezes. Você pode cancelar isso aqui e aí está pronto para trabalhar. Eu estou com duas instâncias abertas aqui. Ok? Então, um caminho que você pode tentar é esse, Gabriel. Né? Se não está dando certo, você clicar e já baixar automaticamente, você faz isso. Clica com o botão direito, faz o download, vai lá na pasta onde salvou, dá um duplo clique e abre. Uma coisa que já teve algum aluno que já me perguntou, que deu um duplo clique e não abriu o Packet Tracer automaticamente. Aí é a questão de uso do sistema operacional. Né? O Windows, para que ele possa abrir qualquer arquivo automaticamente com o aplicativo, é preciso que ele esteja associado, a extensão dele esteja associada com a ferramenta. Tá? Normalmente, quando o arquivo não está associado a ferramenta nenhuma, e você dá um duplo clique, vai aparecer uma janela perguntando com qual arquivo você quer abrir, com qual aplicativo, perdão, você quer abrir. Aí você faz a escolha, e se quiser, você deixa lá marcado que sempre abrir esse tipo de arquivo com aquela ferramenta. Isso é coisa do Windows, tá? Mas, às vezes, você pode estar passando por isso também.
Tá bom? Tá bom, obrigado. De nada. Kleber, Oi, Paulo. deixa eu dar uma ideia pro Gabriel aqui, se alguém estiver ouvindo e quiser também. O Gabriel, eu costumo fazer assim, eu crio uma pasta com o professor Kleber, por exemplo, e dentro dessa pasta, eu vou criando mais pasta, e em cada pasta eu guardo uma coisa. É mais fácil você achar depois, se você quiser estudar, for rever, for fazer algum exercício, refazer, pra você encontrar fica mais fácil, senão fica tudo bagunçado. Principalmente vocês têm bastante matéria. Eu fazia assim. O que o Paulo está falando é uma dica, sim, porque vocês estão fazendo essas atividades de PECT Tracer pela primeira vez no curso comigo, né? Mas é normal que vocês tenham contato com essa ferramenta em várias outras disciplinas. E às vezes você faz esse exercício aqui comigo, depois você faz um outro exercício comigo mesmo, mas uma outra disciplina, ou faz um exercício com outro professor, né? E aí depois você quer repetir um exercício e não lembra qual exercício que você tinha feito, né? Ou onde está esse exercício. Então, essa ideia, essa dica de organização que o Paulo colocou, para vocês que estão começando o curso, é interessante, né? Cria uma pastinha com o nome da disciplina, Comunicação de Dados 1, né? E sempre que vocês baixarem um PKA, deixa salvo lá, porque na hora que vocês precisarem, fica mais fácil de localizar, tá? É uma boa dica, Paulo. Bom, pessoal, a ideia de brincar com vocês é que a ideia é que vocês façam junto comigo, porque se tiver alguma dúvida, vocês já perguntem, tá? Mas caso vocês tenham alguma dificuldade de acompanhar junto, ou não tenham a ferramenta para poder fazer a simulação, como eu estou gravando esse vídeo, né, vocês poderão depois tentar reproduzir, tá? Sem a interatividade de perguntar caso surja alguma dúvida. Por isso que é interessante fazer junto, tá? Todo arquivo PKA, ele tem essa característica de ter um cenário pronto e um conjunto de instruções sobre aquilo que deve ser feito. Tá? Normalmente é muito texto, mas é um texto que vai te ajudar a fazer a atividade no passo a passo, tá? E, de certa forma, te ajudando no aprendizado. Então, é importante que vocês não tenham preguiça de ler. E aqui, Gabriel, está em português, né? O que facilita bastante, né? Essa questão de leitura, tá? Então, sempre tem na organização dos arquivos PKA os objetivos, né, da atividade, isso ajuda a localizar alguma tarefa, né? Olha, eu não tenho muita certeza, eu abri esse arquivo, o que ele faz mesmo? Ele faz aqui, ó. Examinar o tráfego web via HTTP, exibir elementos de suíte de protocolos TCP/IP. Né? Então, a partir desses objetivos, você pode localizar mais facilmente também alguma tarefa que você esteja procurando. Eu quero falar sobre DNS. Eu fiz um exercício que falava sobre DNS. Você pega aqui, olha os objetivos, e fala assim, não é esse daqui. Né? Vai procurar em outro arquivo. Tá? O histórico, tá? Ou seja, é uma espécie de um resumo do que a atividade se propõe a fazer, tá? Olha só, essa atividade de simulação destina-se a fornecer uma base para entender a suíte de protocolos TCP/IP, que nós já falamos, né, no início do curso, né? Aquela pilha de protocolos, aquela estrutura de organização em camadas, onde você tem, no caso do TCP/IP, você tem 4 camadas, né? Entendeu? Vou pegar aqui, aproveitar que está tudo aberto aqui, ó. Vou abrir aqui, ó. Modelo TCP/IP versus modelo OSI. Olha só que interessante, ó. Que nós já falamos, né? Então, nós temos aqui 2 modelos de referência muito citados na literatura técnica de redes. O modelo TCP/IP é organizado em 4 camadas. A mais alta é a camada de aplicação, depois a camada de transporte, a camada de internet e acesso à rede, e o modelo OSI com 7 camadas, né? E aqui mostrando para vocês que a camada de aplicação do modelo TCP/IP equivale, em termos de funções, àquelas que são realizadas pelas 3 camadas superiores do modelo OSI: aplicação, apresentação e sessão. Né? Camada de transporte
do modelo TCP/IP equivale à camada de mesmo nome do modelo OSI, a camada internet equivale à camada de rede, e a camada de acesso à rede equivale às camadas mais baixas do modelo OSI, enlace e física. Né? Então, quando ele diz que essa atividade destina-se a fornecer uma base para entender a suíte de protocolos TCP/IP, ele está querendo dizer que você vai fazer uma prática onde os protocolos que fazem parte do modelo TCP/IP, cada qual tem sua respectiva camada, vão ser trabalhados aqui. Né? Além disso, vai ser mostrar também a relação desses protocolos com o modelo OSI, que é esse modelo aqui. Ó, tá? Então é interessante você ler, tiver alguma dúvida, vai lá no Google, né? Dá uma pesquisada para poder se certificar do que é que ele está falando, tá? E com isso você vai construindo o seu aprendizado. Tá? A partir da leitura das instruções, você já começa a aprender. Tá? Eu não vou ler tudo não, para a gente ganhar tempo. Tá? Então vamos lá. Parte 1 do exercício. Examinar o tráfego web via HTTP. Na parte 1 dessa atividade, você usará o modo Simulation, né? O modo simulação do Packet Tracer, para gerar o tráfego web e para examinar o HTTP. Tá? HTTP, eu falei também para vocês durante o início da disciplina, é um dos inúmeros protocolos que fazem parte do modelo TCP/IP. O HTTP, especificamente, é um protocolo que está aqui, na camada de aplicação, tá? Junto com outros. Tá? Tem vários protocolos aqui. E como vocês já devem saber, esse protocolo é o responsável pela gerência do tráfego web. Né? Então, aproveitando que eu estou no navegador, quando eu clico aqui na barra de endereços e vou digitar alguma coisa, olha o que aparece aqui. Ó. Aparece o protocolo. Tá? Então, antes do 2 pontos //, né, que precede o endereço do servidor que eu quero acessar, eu tenho o protocolo que estará sendo utilizado num processo de comunicação. Então, na hora que eu entrei no Google e fui aqui buscar aqui figuras mostrando o modelo OSI, modelo TCP/IP, ele automaticamente usou o protocolo HTTPS, que é uma variação do protocolo HTTP. Tá? Esse S que aparece aqui é de security, né? Ou de seguro. Ou seja, o HTTPS é o protocolo HTTP de uma forma segura. Tá? Eu não vou entrar em detalhes nessa diferença, porque não é o objetivo nosso aqui. Mas só para mostrar onde as coisas se encontram no nosso dia a dia prático. Tá? Bom, voltando para o Packet Tracer, né? Então, ele oferece para nós 2 modos de operação. Tá? O modo real-time, ou tempo real, e o modo simulation, né? Que foi falado anteriormente. Tá? Para eu alternar entre um modo e outro, basta eu clicar nesses botões aqui. O padrão é o modo real-time. Né? Nesse modo, o cenário que foi montado, ou que vocês venham a montar, funciona como se fosse uma rede real. Tá? Então, quando você, por exemplo, dispara um comando, ele vai executar na mesma velocidade que ele ocorreria em uma rede real, ou pelo menos de forma aproximada, né? Já que a gente não tem condições de prever o tráfego que aconteceria numa rede real. Quando você usa o modo simulation, que eu já mostrei aqui também, você coloca o seu cenário para trabalhar de uma forma assim, passo a passo, né? Cada movimento, cada evento que acontece na rede é exibido para você, de forma que você possa ter tempo para analisar, né, estudar, entender o que aconteceu antes de que o próximo evento ocorra. Né? E esses eventos, numa situação real, ele ocorre na casa de milésimos de segundo. Tá? Então, numa situação real, a gente não teria como ver essa sequência de eventos. Esse modo simulation foi criado aqui na ferramenta para te permitir enxergar esse passo a passo. Tá? Então, como está escrito aqui, ó, no canto inferior direito da interface do Packet Tracer, né? Canto inferior direito, está aqui, ó, estão as guias
para alternar entre o modo real-time e simulation. Né? O Packet Tracer, né? Aqui, pessoal, PT, né? Partido dos Trabalhadores, não, tá? É o Packet Tracer para a gente aqui, tá? Por favor, sem partidarismo aqui. Então, o Packet Tracer sempre inicia no modo real-time, que eu já falei, no qual os protocolos de rede operam com temporizações realistas, ou seja, a coisa acontece como se fosse no tempo real, tá? A mesma velocidade de uma situação real. No entanto, um recurso eficaz do Packet Tracer permite que o usuário pare o tempo ao mudar para o modo Simulation. No modo Simulation, os pacotes são exibidos como envelopes animados, o tempo é orientado por eventos e o usuário pode caminhar através de eventos da rede. Né? Para poder mudar, então, para o modo Simulation, basta clicar no ícone Simulation. Tá? O cenário fica inalterado, tá? E aparece aqui esse quadro à direita da ferramenta de simulação. Tá? O exercício segue, né? Selecione HTTP em Event List Filters, filtros de lista de eventos, tá? Então, isso daqui é uma parte do painel que está aqui embaixo, ó. Event List Filters, tá? Eu já comentei sobre isso com vocês, tá? Aqui, o Packet Tracer, no modo simulação, está mostrando quais são os protocolos que ele irá monitorar, tá? Se a gente clicar aqui em Show All On, tá? Ele vai alternar entre mostrar todos os protocolos, All, ou mostrar nenhum, None. Olha só. Cliquei uma vez, None. Quer dizer, nesse momento, o meu simulador não estará monitorando nenhum protocolo, o que não faz muito sentido, né? Se eu clicar de novo, a lista cresce, olha só. Então, nesse momento, o meu simulador estaria monitorando todos esses protocolos. Monitorar muitos protocolos de uma vez pode ser muito confuso, tá? E, às vezes, você perde o foco. Então, é interessante que, ao usar essa ferramenta de simulação, vocês tenham em mente qual protocolo, ou quais protocolos, pode ser mais de um, você quer monitorar, tá? Como ele está escrevendo aqui, ó, o HTTP pode já ser o único visível. E estava só o HTTP aqui, né? Clique em Edit Filters. Acho que ele abriu atrás da janelinha. Está aqui, ó. Clique em Edit Filters para exibir os eventos visíveis disponíveis. Então, está aqui, ó, né? Esses protocolos todos que estão escritos aqui, ó, aparecem organizados aqui agora, tá? De maneira que você pode marcar e desmarcar quais são os protocolos que você quer enxergar, tá? Se você clicar aqui em Show None, ele desmarca tudo, tá? E aí você pode escolher, olha, eu quero visualizar somente o HTTP. Cadê o HTTP? Está aqui, ó. Aí eu quero ver HTTP e HTTPS. Está aqui, ó. Você pode visualizar os dois uma vez, tá? Aí eu quero visualizar esses dois e mais alguma outra coisa. É só clicar, tá, pessoal? Então, essa parte da ferramenta te permite dizer para o Packet Tracer quais são os protocolos que você quer monitorar. Tá? Vou deixar como pedido no exercício somente o HTTP. Então, eu fecho isso daqui e vai aparecer aqui no painel Event List Filters apenas o protocolo HTTP. Tá? Então, aqui estava explicando o que era para ser feito. Depois que eu selecionei qual protocolo que eu quero monitorar, agora eu preciso gerar tráfego para poder perceber o fluxo de informações aqui. Tá? Então, atualmente, o Simulation Panel, que é esse painel aqui, ó, Simulation Panel, tá? Está vazio. Essa parte aqui, ó, que é a parte do Event List, está vazio. Tá? Existem 6 colunas listadas na parte superior da Event List. Tá? Na verdade, aqui está aparecendo 1, 2, 3, 4. Se eu deslocar para cá, vai aparecer a 5ª. E a 6ª que ele falou não aparece mais. Porque nesta versão do Packet Tracer, a 6ª coluna, na verdade, está embutida, ela está implícita, tá? No clique. Eu vou explicar isso já já. Então, na verdade, são 5, né? 5 colunas listadas. Enquanto o tráfego é gerado e suas etapas são seguidas completamente,
os eventos aparecem na lista. Então, à medida que eu gero um pacote, ele vai mostrar aqui, ó, pacote gerado. Quando esse pacote sai de uma máquina e vai para outra, ele mostra, o pacote foi encaminhado. Ou seja, para cada evento que acontece no processo de comunicação, ele vai mostrando um registro aqui nesse painel. Tá? A coluna info, que não existe aqui, é a que eu disse que está implícita, é usada para visualizar o conteúdo de um evento específico. Na verdade, essa coluna, ela deu lugar ao clique que você faz no pacote quando deseja visualizar informações detalhadas dele. Vou mostrar isso já para vocês. Tá? Oi, Paulo. No meu que apareceu, 6 colunas. Eu acredito que eu até consiga abrir aqui uma configuração para mostrar a sexta coluna. Mas no meu Packet 3, por padrão, não aparece. Tá? Isso, na verdade, não vai ser importante para nós, não. Tá bom? O meu também não apareceu, não. Deve ser por conta da versão. Tá? Mas, como eu falei, isso daqui, se estiver aparecendo, beleza. Se não estiver aparecendo, quando eu clicar no pacote que vai aparecer aqui em Type, é a mesma ação de clicar na coluna info. Tá? Vamos lá, então. Ó. Como é que eu vou gerar o tráfego? Está aqui a instrução. Clique em Web Client no painel à esquerda. Então, aqui eu tenho o cenário. Uma das máquinas é o cliente web. Eu vou clicar. Quando eu clico no dispositivo, ele abre uma janela. Aqui abriu atrás porque eu fixei as instruções, tá? Eu deixei ela sempre no topo para ficar mais fácil. Eu vou organizar aqui para ficar mais fácil de trabalhar. Vou puxar o painel para cá. Então, quando eu cliquei aqui no meu cliente web, ele abriu esse painel aqui. Né? Na verdade, é como se fosse um painel do computador, de forma simulada. Tá? Depois ele fala, clique na guia desktop. Está aqui, ó, desktop. Cliquei. E clique no ícone web browser. Tá? Não está aparecendo tudo aqui, eu vou rolar, ele aparece aqui, ó, web browser. Tá? Então, a ferramenta ela tem um navegador simulado, bem simplesinho. Tá? No campo URL, está aqui o campo URL, digite www.osi.local. Tá? E clique em Go. Pronto. Isso daqui que eu fiz equivale a você digitar o endereço do navegador e dar um Enter. Tá? Ou seja, a partir do momento que eu fiz isso, eu disparei um evento. Se eu olhar lá na janela do Event List, não apareceu nada ainda. Tá? E ele fala aqui, olha, como o tempo no modo Simulation é orientado por eventos, você precisa usar o botão Capture Forward para exibir eventos de rede. O botão Capture Forward é esse aqui. Tá? Eu vou fazendo um passo a passo. Tá? Pode ser para frente ou pode ser para trás. Tá? Eu fui visualizando os eventos que aconteceram e, de repente, eu quero voltar um pouco, coisa que eu não consigo fazer na situação real. Né? A máquina mandou um pacote para o destino e agora eu quero fazer esse pacote retornar para eu poder analisar algumas questões. Eu posso fazer isso aqui. Tá? Esse botão do meio é um play que eu deixo a simulação correr solta, né? Correr sem interrupções. Se essa for sua vontade, você pode fazer isso, mas eu não recomendo, não. Tá? Quando eu clico aqui, olha lá, apareceu aqui, na verdade, já 2 eventos. Né? O evento de criação e o evento de, digamos assim, preparação ou envio do pacote. Tá? O exercício segue. Clique em Capture Forward 4 vezes. Eu já cliquei uma, ele apareceu 2, na verdade. Então, 3, 4. Tá? Observe do lado esquerdo. Vou voltar aqui, ó, para vocês perceberem. Ó. O pacote foi criado no cliente web. Quando eu clico aqui uma vez, observe o que vai acontecer aqui na animação. Ele vai, então, soltar o pacote. Ele foi lá para o servidor. Quando eu clico de novo, o servidor devolve uma resposta para o cliente. Tá? Aí ele pergunta, examine a página do navegador Web Client. Alguma coisa mudou? Eu vou clicar aqui de novo. Eu tinha digitado aqui esse endereço, cliquei em Go e estava em branco aqui. Agora apareceu um conteúdo, ou seja, a comunicação já aconteceu em sua totalidade. Tá?
eu digitei o endereço, cliquei em Go, ou seja, pedi para que o meu web browser enviasse um pedido de página para o servidor web. Esse servidor web já recebeu e já devolveu a página que foi exibida aqui no navegador. Tá? Isso acontece instantaneamente no nosso navegador. Agora vem a parte interessante. Explorar o conteúdo do pacote HTTP. Tá? Ele fala, clique na primeira caixa quadrada colorida. As caixas quadradas coloridas aqui. Tá? Quando eu clico aqui, ele fala, na coluna Event List Info. Né? Como eu falei, não aparece mais a coluna Info, mas se eu clicar aqui, o efeito é o mesmo. Vai aparecer uma caixa mostrando os detalhes desse pacote. Tá? Então, vamos acompanhar aqui com atenção, com cuidado. Né? Ô, professor, Oi. o meu não tá dando certo esse negócio aí, não. Não sei se eu vi alguma cagada aqui. Eu digito o endereço aí, www.ose.local, ele dá hostname só, não vai. Você colocou www.ose.local desse jeitinho aqui? Sim. E dá uma mensagem de erro aqui? Ele dá um hostname. Hostname o quê? Resolved. Eu acredito que alguma, vou colocar no modo real aqui, que alguma, aqui ó, esse aqui, essa mensagem, Isso. é alguma coisa digitou errado aí. Presta bastante atenção. É www, Certo. sem espaço nenhum, não pode ter espaço nem antes nem depois, tá? Certo. .osi, Certo. .local. Sim, tá certinho. É o mesmo arquivo, não faz sentido. Será que é a versão do Pact 3 mesmo? Não deveria, não. Faz o seguinte. Você está no computador, né? Sim. Você consegue compartilhar para nós aí para poder ver? Você Compartilha. clica, tem um botão aqui, você está apresentando. Aliás, eu não estou apresentando, não. Aliás, você não está apresentando, não. Tem um botão nesse lugar, tem uma. Nesse local aqui, desse botão, vai estar escrito alguma coisa assim, deseja apresentar. Sim. Clica aí e pede para compartilhar a sua tela. Vou parar a minha apresentação aqui. Vai aparecer assim, ó, a tela inteira. Isso, Diego, está apresentando. Faz o seguinte, tira do modo simulação, clica no modo real time aí. Isso, agora clica lá no PC de novo. Isso, abriu. Eu não estou enxergando a sua tela, está muito pequenininho para mim. Deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom aqui. Não, vou fazer diferente, peraí. Para visualizar, enxergar a sua tela. O HTTP você digitou também, não? Não, ele gera sozinho. Ele colocou automaticamente, né? Sim. Quer ver, ó? Olha lá. Peraí, vamos fazer diferente. Vai lá de novo no botão de apresentação. Não, isso. Vai lá no botão de apresentação, só para ver se eu consigo enxergar a sua tela maior. Parar, pede para parar. Clica de novo. Sim. Aí você pede para poder apresentar uma janela. E mostra só a janela do cliente de web aí, que está com erro, está dando erro. Isso. Aí fica mais fácil de enxergar. Opa. Oi. Aí, ó. Isso. Clica em Go de novo. Vou apagar aqui. Vaga. Faz o seguinte, fecha esse browserzinho, tem esse x em cima do stop aí. Isso. Vai lá no prompt command prompt. Põe assim, ping.
espaço www.osi.local. Dá um Enter. Deixa assim, vai lá na aba Config, tem aí em cima. Config. Ah, tá sem gateway. Mas é engraçado. Você por acaso apagou essa informação de gateway? Não. Deixa eu ver aqui no meu como é que tá. Ah, sem gateway, não, sem DNS. Por isso que não está funcionando. Nesse campo aí, DNS Server, engraçado. É o mesmo arquivo, não deveria estar vazio. Suponho que você possa ter apagado sem querer isso daí, mas vamos lá. Põe 192.68.1.254. Agora, volta lá no desktop. Repete o ping, só setinha para cima. Isso. Enter. Está no modo simulação? Deixa eu ver. Tá no Não. modo simulação. Não, põe no real time. Pronto. Senão ele não vai. Cancela o dedão, Ctrl C. Ctrl C, repete o ping. Não, tá demorando. Você tirou do modo simulação e colocou real time? Coloquei no real time. É porque agora eu não vejo mais a sua tela. A sua tela toda. Tá, faz o seguinte. Para a apresentação de novo, coloca para apresentar toda a sua tela. Para eu agora eu enxergar o cenário todo. Beleza, vai lá, abre o PC. Prompt de comando. Mas espera aí. Você montou o desenho? Aqui. Não, mas esse desenho você montou? Você não abriu o arquivo, PK? O arquivo. Não abri. Ah, então é por isso que não está Embora. funcionando. É por isso que não está funcionando. Porque é o seguinte, pode dar um Ctrl C. O arquivo PKA, ele já veio com as configurações devidas para essa atividade. Ah, entendi. Entendeu? Então, assim, você pode replicar. Você pode, por exemplo, fazer o desenho, como você está fazendo aí, tá? Só que aí você teria que ir lá no servidor, fazer a configuração dele de maneira adequada, depois abrir o PC aí, o PC 0, fazer as configurações de modo adequado também, para depois testar. Entendeu? Entendi. Então, assim, é interessante ter acontecido isso, e eu só percebi porque eu olhei para a barra de título aí do seu Cisco Packet Tracer e não vi o nome do arquivo. Quando você abre o arquivo, o nome fica à frente do título da ferramenta. Tá? Entendi. Para você conseguir acompanhar, Diego, você precisa baixar o PKA e aí você carrega o PKA no Packet Tracer. Que aí ele já vai estar com uma parte configurada. Isso aí, isso a gente faz quando a gente quer estudar algum tipo de elemento sem precisar perder tempo com a configuração do restante da rede. Então, esse exercício, o foco dele é analisar o tráfego HTTP. Então, ele já deixou preparado. Você me perdoa que eu comi bola, então. Imagina. Assim, é em cima de situações como essa que a gente vai aprendendo, né? Você vai aprendendo e os outros que estão assistindo também não cometem o mesmo erro. Sem problema, tá? Tá bom. Obrigado. Você chegou a baixar o PK aí? Não, eu não peguei. Entra lá, enquanto eu vou mostrando aqui, entra lá no NetAcad, é o exercício 3.2.4.6. Eu vou escrever aqui no chat, que aí se você quiser, você baixa o PKA, que está nesse exercício, e abre ele aí no equipamento, tá? O Vitor tinha chamado? Ah, não, é que eu recebi uma mensagem aqui
de Israel, ele estava pedindo para o Paulo responder ele uma questão de matemática. Eu ia avisar ele aqui no chat. Ah, tá. Paulo deve estar escutando aí, né, Paulo? O Paulo é o Paulo de Tarso? Você está falando? Isso. Isso. Não, Uhum. não. Outro Bom, Paulo. então eu vou voltar aqui, então, né? O O nosso. meu também deu certo, não. O meu não abriu diferente aqui. O seu abriu diferente o quê? Aquela janelinha lá de fazer a janelinha lá do simulation, painel. Ele não deu opção de eu clicar na setinha lá. Ele não veio a setinha. Peraí. Essa setinha. Não sei o que aconteceu. Qual setinha que você está falando? O play, avançar. Isso aí não tem. Não apareceu a setinha aqui. Não Apareceu apareceu? apareceu informação em cima. Não. Alternativamente, isso costuma aparecer aqui também, Paulo. Ó, vê se o seu tem. Não, também não. Tem Também um não? aqui, deixa eu ver, mas não, um escrito, mas não tá, não. Apareceu uns escritos amarelo aqui, não sei. O senhor não tem. Ah, Eu deixa eu ver pensei, sua tela aí, vai. Compartilha com a gente. Vamos ver. Hoje eu vou estar para não resolver o dá pra problema. compartilhar. Eu abri em outro computador. Ô, Aí, Cleber, Eu abri em outro computador. aí, assim, não sei o que pode estar acontecendo, teria que ver, tá? ô, Cleber, Oi? tem como você mostrar o caminho para onde eu baixar o arquivo? O Packet Tracer? O PKA? É, isso. Ah, você deve ter entrado depois, né, que eu comecei a aula, né? Eu mostrei isso Sim, aqui. Você vai abrir o NetAcad, certo. tá? Aí Ok, você... nós estamos... Quando eu falo 3.2.4.6, quer dizer que é o capítulo 3, tá, Diego? certo. Então, você vai lá no capítulo 3, tá? Na seção Ponto 2, 3.2, subseção 4, subseção 6, tá? Você Tá. consegue chegar aí nessa tela aqui? É 3.2.2.4. 3.2.4.6. Certo. Essa página Ah, aqui, tá. Deu certo aqui, Cleber. tá? Aí você vai clicar aqui, ó. Que tem dois links, tá? O Certo, PKA é o de baixo, certo. tá? Aí você baixa ele e abre no Packet Tracer. Ah, beleza. Ah, já tá baixando aqui. Beleza, então. Beleza, obrigado. Então, gente, vou continuar aqui. Cadê? O meu tá certinho aqui. Beleza, vamos junto então. Então ele pede para poder clicar na primeira caixinha, que ele vai abrir o pacote, né? Vai mostrar aqui o quanto. Eita! Agora bugou aqui. Aí, pronto. Ele vai abrir o pacote, tá? Aí ele vai explicar essas janelas. Interessante de fazer a leitura, como eu estava dizendo no início da aula, é que a leitura ela vai te ajudando naquilo que é o propósito do exercício. Esse exercício, o propósito dele é fazer vocês se ambientarem com a ferramenta. Então tá lá, ó. A janela PDU Information at Device, né? Essa janela aqui, ó, PDU Information at Device, é cliente de web, né? Aqui traduziu o nome do computador. E ela, então, é exibida, beleza. Nessa janela, há apenas duas guias. Duas guias. Quais são as guias? OSI Model, tá aqui, ó, OSI Model, e Outbound PDU Details. Tá aqui, ó. Tá? Então, na primeira coluna, ele mostra uma estrutura representando o modelo OSI, tá? O modelo OSI, como eu mostrei no início da aula, ele tem 7 camadas, tá aqui, ó. Tá? As camadas são numeradas de baixo para cima. Então, camada física, camada 1, camada de enlace, camada 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, está sendo exibido aqui são as camadas OSI, de 1 até 7. Tá? Camada física, camada de enlace, redes e assim por diante, até a aplicação. Tá? E ele mostra para a gente
essas duas colunas aqui, ó, in layers, out layers, né? Nesse caso, in layers está tudo desativado. Por quê? Porque esse pacote que eu abri, que é o primeiro, é o pacote de saída. Então, é o pacote que esse cliente aqui produziu e que ele vai enviar para o servidor, né? Então, nesse pacote não tem informações nenhuma de entrada, porque ele não recebeu nada, tá? Só tem informações de saída, tá? Então, quando mais eventos forem examinados, haverá 3 guias exibidas. Então, já a gente vai ver isso, né? Aqui tem OSI Model e tem o Outbound PDU Details, tá? E ele vai explicar, ó, a guia OSI Model deve estar selecionada, o padrão é ela que aparece. Na coluna Outlayers, aqui, ó, verifique se a caixa Layer 7 está destacada. Aqui não dá para poder perceber, tá? Nessa visualização, tá? Mas é ela que está destacada, é ela que tá ativa. Eu posso clicando nas camadas, tá? Camada 7, a camada 6 e 5, ela não existe no modelo TCP/IP, por isso que ela está desativada, tá? Quando eu clico aqui, muda alguma coisa aqui embaixo, ó, é uma informação referente à camada 4, ó, cliquei, mudou de novo, cliquei, mudou de novo, cliquei, mudou de novo, tá? Então, o Packet Tracer te permite aprender, né, informações sobre, nesse caso aqui, o que acontece em cada uma das camadas do modelo OSI ou modelo TCP/IP, tá? Nesse caso, estaria mostrando só as informações referentes ao TCP/IP. Então, quando a gente for visualizar outros eventos, vão aparecer 3 guias, além dessas aqui, tá? A terceira guia vai ser Inbound PDU Details, que não apareceu aqui, tá? Quando um evento é o último no fluxo de tráfego, apenas as guias OSI Model e Inbound PDU Details são exibidas, tá? Então, o primeiro evento que sai do emissor tem 2 guias apenas, né? Porque ele só está enviando out, tá? Os intermediários mostram 3 guias: OSI Model, Inbound e Outbound. E o último vai mostrar 2 guias apenas, tá? OSI Model e o Inbound, porque ele está recebendo alguma coisa e não vai devolver mais nada, tá? Na guia OSI Model, ou melhor, a guia OSI Model deve estar selecionada, beleza. Na coluna Outlayers, verifica, já fiz aqui, né? Qual é o texto exibido ao lado da identificação Layer 7, né? Nesse caso, nenhum. Não tem nenhum texto aqui. Tá? Mas tem um texto aqui embaixo. E aí, Gabriel, o inglês, né, vai complicar a nossa vida, né? Está falando que o cliente HTTP enviou ou envia uma requisição HTTP para o servidor. Então, eu abri o navegador, digitei o endereço, né? O que o cliente vai fazer? O cliente vai pegar esse endereço e vai mandar uma requisição para o servidor. Qual servidor? O que eu escrevi aqui, tá? Então, como estava acontecendo aí com o Diego, né? Quando eu coloco esse endereço, o meu cliente vai ter que primeiro descobrir quem é esse cara. Esse cenário, no PKA, já está tudo configurado. Então, o meu cliente sabe que esse cara aqui é esse servidor aqui, tá? Quando a gente monta do zero, eu preciso configurar isso de maneira adequada. Por isso que não está funcionando para o Diego, tá? O cliente não sabe quem é esse servidor aqui. Ele não estava preparado para isso, tá? Então, o texto que foi exibido na parte de baixo, quando eu cliquei em Layer 7, informa o primeiro passo nesse processo de comunicação, né, que é o quê? O cliente HTTP enviando uma requisição para o servidor. Tá? E ele pergunta aqui, ó, que informações são listadas em etapas numeradas diretamente abaixo nas caixas in layer
e outlayer? Bom, em layer não tem nada, né? Outlayer tem isso aqui, ó. Tá? Então, camada 4. Camada 4, ele está dizendo que informação do segmento que foi enviado. Está dizendo que esse segmento é o segmento de número 1, ou seja, o primeiro, que ele tem o número de confirmação ACK1 e que o tamanho dos dados que ele está transportando é 102 bytes. Isso aqui, gente, são detalhes referentes ao protocolo TCP, tá? Que a gente não vai estar falando nessa disciplina. Tá? Eu falei do protocolo de uma maneira genérica, é um protocolo de camada de transporte, mas nós não entramos em detalhes sobre esse protocolo. Tá? Se eu clicar aqui na camada Next Layer, tem o mesmo efeito de clicar em alguma camada aqui. Então, eu estou na camada 4. Na camada 4. Se eu clicar em Next Layer, observe que aqui vai mudar. Ó. E essa informação que aparece é referente à camada de baixo, camada 3. Tá? Está falando aqui no endereço IP. Se eu clicar de novo, ele vai dar informações da camada 2. E se eu clicar mais uma vez, ele vai dar informações da camada 1, da camada física. Tá? Então, por aqui eu navego pelas camadas que foram utilizadas, e clicando aqui também, eu tenho essa mesma possibilidade de navegar pelas camadas. Tá? E a cada camada que eu clico, ele mostra o que está acontecendo nela, usando todo o detalhamento necessário. Tá? Então, aqui, por exemplo, está falando do ARP, que é um protocolo que nós conversamos aí ao longo da disciplina. Tá? Então, quando esse pacote chegou em nível de camada 2, tá? Ele já sabe o endereço IP do destino, que ele chamou de Next Hop aqui, tá? Que é o servidor web, e sabe que esse endereço ele é um endereço unicast. Tá? Para que ele possa enviar esse pacote para esse servidor, ele precisa, no entanto, saber qual é o endereço físico do servidor. Então, o que ele faz? Ele olha a tabela ARP e verifica se esse endereço IP está na tabela. Tá? Ele está dizendo aqui que o processo ARP encontrou uma referência daquele endereço IP na tabela, então ele fez um encapsulamento, pegou o pacote IP e colocou dentro do quadro Ethernet. Isso daqui que está explicando são detalhes do protocolo ARP, tá? Que nós já falamos aqui. Né? Não é objetivo do exercício vocês entenderem isso daqui, mas o protocolo ARP já foi falado nessa disciplina. Tá? Então, na camada 4, ele mostra portas de origem e destino. Na camada 3, ele mostra endereço IP de origem e destino. Na camada 2, ele mostra endereço físico de origem e destino. E na camada 1, camada física, ele simplesmente faz a conversão dos bits para um sinal, que no caso aqui, como é um cabo par trançado, um sinal elétrico. Tá? Então, por aqui eu consigo navegar pelas diversas camadas. Tá? Agora, no item F, clique na guia Outbound PDU Details. Tá? E aqui vai aparecer o detalhamento de todo esse processo de comunicação. Tá? Olha só. Nós temos aqui o modelo TCP/IP. Tá? Camada mais alta, aplicação. Depois transporte, depois internet, depois acesso à rede. Tá? Então, o protocolo HTTP, objeto do nosso estudo, está aqui, na camada de aplicação. A estrutura produzida por esse protocolo vai ser encapsulada, vai ser colocada dentro de uma estrutura da camada de transporte. A estrutura produzida na camada de transporte, que a gente chama de segmento, vai ser colocada dentro da estrutura da camada internet. A estrutura da camada internet, que a gente chama de pacote, normalmente pacote IP, vai ser colocado dentro da estrutura da camada de acesso à rede, que normalmente a gente chama de quadro. Tá? Então, quando eu olho isso aqui, eu estou vendo a arquitetura TCP/IP de forma invertida. Aqui, embaixo, está a camada de aplicação, ou seja, o protocolo HTTP, na sua essência, no seu formato. Tá? Então,
O protocolo HTTP, deixa eu tentar colocar essa tela aqui de uma forma que você consiga enxergar tanto a figura quanto isso. Ah, não vai dar. Se eu minimizar isso aqui, ele minimiza a janela também. Que pena. Eu queria colocar essa janela aqui, ó, lado a lado com... Vou fazer uma coisa. Assim. Muito bem. Então, olha só. Aqui, olha, eu tenho o protocolo HTTP sendo exibido em detalhes aqui pelo Packet Tracer. Aonde está esse protocolo? Está na camada de aplicação. Então, está invertido, tá? Então, aqui ele mostra na parte de baixo a camada de aplicação, o protocolo que está sendo utilizado. Então, usei o HTTP. E aí tem a estrutura do HTTP, tá? Que a gente não vai entrar em detalhes também, porque não é objetivo. Estudar o protocolo HTTP é algo que será feito em outra disciplina, tá? Mas está aqui, ó, o que o protocolo HTTP produz de informação, de dados, tá? Então, entre outras coisas, ele diz qual é o servidor que ele quer acessar, que nós digitamos lá. Essa estrutura essa estrutura que é produzida em camada de aplicação, é então enviada para a camada de transporte, tá? Na camada de transporte, um dos dois protocolos existentes ali vai cuidar de fazer o encaminhamento adequado dessa requisição HTTP. No caso, poderia ser o TCP ou o DP. Aqui no Packet 3 ele está mostrando para a gente que o protocolo usado na camada de transporte foi o TCP. Tá? E essa estrutura aqui, toda, daqui até aqui, ó, é o formato de um segmento TCP, que vocês irão estudar também em outra disciplina. Tá? Essa estrutura está... esse aqui é o cabeçalho. Tá? Então, tem o cabeçalho TCP e, anexo a esse cabeçalho, eu tenho a informação HTTP que foi enviada para a camada de transporte. Isso tudo aqui, cabeçalho TCP mais informação de HTTP, produzida pela camada de transporte, vai ser enviada para a camada de baixo. A camada de baixo pega tudo isso daqui e acrescenta um cabeçalho. Está aqui o cabeçalho. É o cabeçalho do protocolo IP, que foi colocado à frente disso daqui. Tá? Então, aqui eu tenho também a estrutura completa do cabeçalho IP, que vocês também verão em outra disciplina, incluindo aqui endereço IP de origem, endereço IP de destino. Tá? E, por fim, esse pacote IP que foi produzido aqui vai ser enviado para a camada de baixo, camada de acesso à rede, e aqui eu tenho o protocolo Ethernet, que vai pegar isso tudo aqui e colocar dentro de um quadro. Aqui o quadro Ethernet. Tá? Então, o que sai aqui no meio físico é uma estrutura tão complexa quanto essa figura aqui mostra para a gente. Tá? Então, sai uma estrutura que tem, vamos dizer assim, na embalagem mais externa, o cabeçalho do quadro físico, que pertence a essa camada aqui. Dentro dessa estrutura, eu tenho um pacote IP que tem o seu cabeçalho com toda essa gama de informações aqui. Esse cabeçalho só é compreendido por quem está nessa camada. Dentro do pacote IP, eu tenho um segmento TCP com toda essa estrutura aqui, que somente é compreendido por quem está nessa camada. E, finalmente, dentro do protocolo, dentro do segmento TCP, eu tenho como conteúdo de dados a informação, né, do HTTP, que só vai ser compreendido pela aplicação de quem recebeu. Tá? Então, nesse exemplo, eu mostrei uma estrutura completa que seria transmitida caso nós tivéssemos, numa situação real, solicitando uma página web. Tá? Isso tudo aqui sai da nossa máquina quando a gente abre o navegador e digita o endereço. Tá? E o objetivo nosso no curso é fazer com que vocês entendam tudo isso aqui, tintim por tintim, campo por campo. Tá? Saber para que serve, qual a importância, qual o impacto na comunicação, tá? De cada um desses campos aqui. Ok? Alguma pergunta, pessoal? Nenhuma. Então, essa atividade está mostrando para a gente como interagir com o Packet Tracer a fim de buscar essas informações. Tá? Então, quando ele pediu para clicar em Next Layer, Next Layer, Next Layer, é nesse sentido de permitir que vocês
visualizem, tá, as informações de cada uma das camadas. Tá? Vamos ver o que mais tem aqui. Aí ele vai falando observações, né? Ó. As informações relacionadas na seção Ethernet aqui permitem ainda que mais informações sejam detalhadas do que as que estão listadas na camada 2, na guia OSI Model. Então, aqui eu tenho uma visão, tá? Então, estou vendo aqui, olha, que na camada 2 eu tenho um quadro Ethernet, cujo cabeçalho tem endereço de origem, endereço físico de origem 006047CA4DEE. E quando eu olho aqui, o endereço de origem, cadê? Aqui, é exatamente esse, 006047CA4DEE. Tá? Então, tem mais detalhes aqui. Os Outbound PDU Details fornecem mais informações descritivas e detalhadas. Tá? Os valores DEST-MAC, aqui, ó, o DEST-ADDR, e SRC-MAC, ou SRC-DDR, são exibidos na guia OSI Model, mas não são identificados como tais. Né? Aqui, ó. SR e DEST. Tá? Aí vem perguntas, né, para vocês próprios verificarem se estão compreendendo ou não o que está sendo dito. Quais são as informações comuns listadas na seção IP de PDU Details? Né? Então, eu tenho aqui, em comparação, né, com as listadas no Model OSI. Então, eu tenho aqui, ó, informação de IP, aqui, ó, em OSI Model. Aqui eu tenho IP de origem, IP de destino. E em PDU Details, eu tenho aqui a parte de IP, né? Além do IP de origem e IP de destino, eu tenho mais esse monte de informação aqui. Tá? Versão do protocolo, que aqui no caso é a versão 4, protocolo IPv4, tá? Entre outras coisas. Tá? O que mais aqui? Aí pede para você poder inspecionar as informações listadas de TCP. Tá? Pergunta qual é o host listado na seção HTTP. Eu já mostrei para vocês, ó, o host é exatamente o que nós digitamos. Depois, clique na próxima caixa quadrada colorida. Vamos lá, fechar aqui. Vamos fazer 4 vezes, né? E olha só o que vai acontecer. Agora eu tenho 3 guias. Tá? Primeiro, o OSI Model agora, ele tem informações tanto na coluna in layers, quanto na out layers. Por quê? Porque agora está sendo mostrado aqui que este pacote ele foi recebido pelo servidor, aqui, ó, Destination IP, 192.168.1.254, que é o endereço do servidor. E que, a partir do conteúdo recebido, ele está mandando algum tipo de resposta. Então, percebam que aqui, ó, inverteu-se origem e destino. Aqui, a origem era final 11 e o destino final 1254, e aqui está invertido. A origem é final 1254 e o destino é 1. Então, essa estrutura que foi recebida pelo servidor e essa outra aqui, a estrutura que foi enviada pelo servidor. Tá? Aqui eu estou olhando aqui o terceiro. Então, vou voltar um nível aqui. Tá? Estou olhando o terceiro. É esse pacotinho aqui que chegou no servidor. Então, chegou no servidor esse pacotinho e está mandando a resposta. Tá? Essas informações, pessoal, se eu quiser visualizar, eu posso fazer isso aqui. Ó. Eu chego aqui para o mouse no servidor, e aí, se vocês analisarem com atenção o quadro que aparece, a terceira coluna, IP address, né? 192.168.1.254, é o endereço IP dessa máquina, tá? Que é o destino do pacote recebido e é a origem do pacote a ser enviado. Tá? E essa máquina aqui, se você olhar a coluna IP address, a terceira coluna, né, tá lá 192.168.1.1, que é o endereço dessa máquina aqui. Se você clicar e vier aqui em config, Fast Internet, você vai enxergar esse endereço.
192.68.1.1, o endereço IP do cliente web. Se eu clicar aqui, a mesma coisa. 192.68.1.254, o endereço dessa máquina aqui. Tá? E eu, sem querer, cancelei, resetei a minha simulação. Local. Cliquei aqui, ele foi para lá. E eu estava inspecionando esse pacote aqui. Tá aí, apareceu ele aqui. Alguém quer falar alguma coisa? Abrir o microfone aí. Oi, Paulo. Porque o senhor resetou aí, eu lembrei do detalhe. Na hora que você digitou a barra da web lá, eu pus uma barra só. Eu pus HTTP, dois pontos, e pus uma barra, em vez de pôr duas barras. Tá, é por isso que deu erro, então, né? Então, aí ele não estava funcionando. Então, é só lembrando para o pessoal aí, se vocês quiserem observar, se aparecer o informação lá no info, lá no final lá do tape lá, e não tiver essas setinhas aí do play, do coisa, você vai clicar nos escritos mesmo, que é o back, auto capture e o capture forward. Tá? Aí você clica no próprio ícone e ele vai executar. Beleza. Valeu pela... Deve ser o modelo, a versão do meu coisa aqui. Ah, beleza, Paulo. Obrigado pela informação. E o resto é tudo certinho, compartilha tudo igual. Tá, joia. Interessante, tem uma visão boa para ver isso aí, todas as camadas certinho, qual o tipo de protocolo que foi usado em cada camada, até a porta que foi usada para poder sair, ele mostra aí, né? Sim, sim. É por isso que eu disse para vocês, o Packet Tracer, além de ser um ambiente onde você vai fazer os testes, tá? Ele é uma ferramenta onde você pode aprender, você pode fixar os conhecimentos que vocês estudaram sobre algum assunto. Né? E se vocês não aprenderam, vocês podem aprender aqui. Então, é isso que você falou. Eu consigo enxergar qual o protocolo de cada camada está sendo utilizado no processo de comunicação. E para os meninos do primeiro período, que estão tendo contato com o Packet 3 pela primeira vez, eu quero deixar claro o seguinte: é uma ferramenta de simulação que reproduz uma situação real. Então, gente, é algo que a gente não consegue fazer numa situação real, né? Mas confiem que o que está sendo mostrado aqui é o que está de fato, o que estaria de fato acontecendo numa rede real, tá? Na verdade, existem ferramentas como o Wireshark, que eu consigo capturar pacote, né? E dá para abrir o pacote e enxergar coisas desse tipo, tá? Só que não é assim, parando o tráfego para poder analisar passo a passo. O Wireshark vai catando aquele monte de pacote e depois cabe a você, né, filtrar para poder selecionar o pacote que você quer abrir e dar uma olhada. Tá? Então, o Packet 3 te ajuda muito nesse aspecto. Outra coisa aqui, ó, na camada 2, ele está mostrando aqui, ó, que quem enviou o quadro foi essa máquina, 006047CA4DEE, endereço físico, e se eu clicar, né, eu vou resetar a simulação aqui de novo, se eu fizer isso. Vou pegar aqui o destino. O destino é 0001-96A941D. Esse é o destino. O endereço físico do destino. Se eu clicar aqui no servidor e for aqui na interface de rede, ele vai me mostrar qual é o endereço físico aqui, o MAC address aqui, tá vendo? Desse cara, que é exatamente aqui, ó, o destino da mensagem, tá? Então, quando o cliente produziu o pacote para enviar para o servidor web, eu digitei um nome de domínio, né? Esse nome, o www.ose.local, foi convertido para o endereço IP do servidor, que é esse aqui, o 92.68.1.254. O meu dispositivo precisou encontrar o endereço físico desse cara, que é esse aqui, para depois colocar esse endereço no quadro de camada 2, conforme nós tínhamos falado aí durante as aulas teóricas. Tá? Bom, e aí segue. Vamos ver o que mais tem aqui. Clique na próxima caixa quadrada, já fiz. Somente a camada 1 está ativa. Se eu clicar em mais uma, né? Agora eu me perdi. Em que etapa ele pediu poder fazer isso?
Tá? Mas tem aqui uma, acho que é a primeira aqui, ó. A primeira aqui, não é a primeira, não. Essa aqui, ó. Né? Que aí fala que somente a camada 1 está ativa. Olha aqui, ó. De fato é verdade. Somente a camada 1 está ativa. Tá? Por quê? Porque esse evento aqui é o movimento do quadro pela rede. Então, as demais informações são irrelevantes. Tá? Ele pede depois, avance para a próxima caixa info. Essa aqui, que eu já mostrei. Essa que eu estava mostrando para vocês agora há pouco. Clique, tarará, essa contém in layers e out layers, estava falando sobre isso para você. Observe a direção da seta, aqui, ó. Chegou e aí está sendo encaminhado. E aqui eu tenho todo o histórico, ó. Olha aqui essa seta, ó. Então chegou, olha a setinha para cima. Esse cara pegou a informação que chegou pela rede. Pegou por qual interface? Interface Fast Internet 0. Então a interface recebeu o quadro. Maravilha. Se eu clicar aqui, ó, ele vai subindo. Agora estou aqui, ó. E está verificando se o endereço físico desse quadro é o mesmo dele. Sim, é o mesmo endereço. Né? Então ele fala aqui, ó. O endereço MAC de destino do quadro, ele coincidiu com o endereço MAC da porta que recebeu. Tá? Aí o que ele faz? Ele desencapsula. Ele pega esse quadro, abre. O que ele encontra dentro do quadro? Ele encontra o pacote. E aí o que ele vai fazer com esse pacote? Ele verifica se o endereço IP do pacote é o mesmo dele. Tá? E como é o mesmo endereço dele, ele vai, então, desencapsular o pacote. Ele vai abrir o pacote. Quando ele abre o pacote, o que ele encontra lá dentro? Ele encontra um segmento TCP. O que ele faz com isso? Aqui, ó. Coisas típicas do TCP. Nós não precisamos entender isso aqui. Mas ele está analisando o TCP. Tá? Diante disso, ele tem que preparar uma resposta. Tá? Ele verificou que o que está dentro do TCP/IP, perdão, ele verificou que o que está dentro do segmento TCP é uma requisição HTTP, então ele faz o quê? Prepara uma resposta. Agora vem para cá. Ó. E agora pega essa resposta e vai encapsular. Vai colocar isso aqui dentro de um segmento TCP, vai pegar o segmento TCP e colocar dentro do pacote IP, vai pegar o pacote IP e colocar dentro de um quadro Ethernet, e vai pegar esse quadro e colocar no meio físico de novo, pela interface Fast Ethernet 0. Tá? Então aqui ele mostra o fluxo. Chegou, ele abriu o quadro, analisou o pacote, abriu o pacote, analisou o segmento, abriu o segmento, viu que o que chegou é um pedido de página HTTP, então ele começou a preparar a resposta. Colocou a página que o usuário pediu, pegou essa página, colocou dentro do segmento TCP, pegou o segmento TCP, colocou dentro do pacote IP, pegou o pacote IP, colocou dentro do quadro Ethernet e enviou isso pela interface de rede. Ok? Perguntas? Perguntas, pessoal? Tranquilo até aqui. O Israel deu boa noite e pediu desculpa por estar atrasado, mas na prova matemática, beleza. Pessoal, se não tiver mais dúvida, eu vou encerrar por aqui, tá? Vocês estão tentando fazer e reproduzir aí na máquina de vocês? Estão conseguindo, pelo menos até aqui? Deu certinho, meu. Graças a Deus. Tá. Aqui Eu vou deixar vocês sozinhos agora. Né? Então, continuem esse exercício. Tá? E aí, na próxima segunda-feira, nós faremos o nosso momento síncrono na data certa. E se vocês tiverem dúvida, a gente tira a dúvida no início da aula e faremos um outro exercício depois. Tudo bem? Ô, professor. Oi, Israel. Você vai postar essa live entre hoje e amanhã? Vou. Assim que terminar de gravar aqui, eu coloco lá. Tá bom? Eu peguei na metade do caminho aqui, eu não consegui entender nada. Não, beleza. Aí você assiste ela e tenta reproduzir. Tá bom, Israel? Valeu, professor. Bom, pessoal, é isso aí. Então, espero que vocês tenham entendido
A lógica do negócio aqui agora é vocês fazerem. Provavelmente, se vocês tentarem fazer, vai ter dúvida, às vezes vai dar alguma coisa errada, como deu hoje, mas é assim mesmo que a gente aprende, tá? Enquanto vocês ficarem somente assistindo eu fazer, vocês podem até entender a ideia, mas vocês não estão de fato aprendendo, tá? Quando você bota a mão na massa, aí vai aparecer erros como esse que o Diego passou, sem problema, né? E outros erros que não tem como eu reproduzir. É vocês mesmos, é vocês tentando fazer, é que vão se deparar com situações como essa. E em cima desses erros a gente vai trabalhando aí o conhecimento de vocês. Beleza? Professor Kleber, Oi, Paulo. no caso do erro dele lá, que ele construiu a rede. Se a gente construir, vai dar os mesmos, os resultados tem que ser os mesmos, né? Sim, mas aí tem que configurar o servidor, Paulo. Né? Porque aqui, né, aqui como já está pronto Sim, o cenário. o cenário, o que acontece? Ó, se eu vier aqui no servidor, ele tem IP, ó, já tem IP configurado, tem máscara configurada, né? Cadê? Ele provavelmente... Aqui, eu tenho DNS configurado. Se você for lá em serviços, né? O serviço de HTTP já vai ter lá a página, né? Aqui a página index. Essa página aqui, ó, em HTML, que está sendo mostrada. Isso tudo foi preparado. Se eu vier aqui em DNS, ó, já vai ter a associação do nome que está sendo digitado com o número IP. Então, isso tudo aqui tem que ser preparado para que funcione. E esse não é o objetivo do exercício, não é preparar isso aqui. Tá? E além disso, teria que vir aqui no cliente, né, e configurar também o endereço IP, a máscara, o DNS para ele poder funcionar, senão não funciona. Tá? É simples, tá? Só que nós estamos no momento que nós não temos ainda todo o know-how para poder construir esse cenário simples. Então, por isso que essa configuração pronta, ela já ajuda, né? Porque nós estamos explorando aqui a investigação do uso de um protocolo e não a configuração ainda de elementos de rede. Tá bom? Então, montar do zero é somente se você tiver plena consciência do que você tem que fazer, né? E mesmo assim, às vezes, montar do zero, você vai gastar um tempo que não precisa, porque se o objetivo do exercício não é esse, você estaria perdendo tempo montar do zero. Tá bom? É muita coisa. Tem. Nesse caso, nem tanto. Mas pode ter alguns exercícios que a gente tem que configurar realmente muita coisa. Tá bom? Certinho. Beleza, vou parar a gravação aqui então. Eu me despeço de vocês. E na próxima segunda a gente faz a nossa próxima live, como o Israel falou aí. Um abraço, pessoal. Um abraço.